Bandeira branca para Rodrigo Maia e Paulo Guedes. Depois de trocas de acusações públicas de um e de outro, ontem um jantar selou a paz do presidente da Câmara Federal com o ministro da Economia. Esse vai ser um dos assuntos que nós vamos abordar hoje aqui no Jornal Gente da Rádio Bandeirantes. Foi um jantar de reaproximação dos dois, eles lavaram a roupa suja e parece que agora há um caminho a ser trilhado aí pela frente, né? Porque há muitas convergências nas intenções tanto do presidente da Câmara quanto do ministro da Economia. A principal delas, não furar o teto constitucional com receitas para financiar programa social, ou seja lá o que for. Esse é um ano diferente por conta da pandemia, mas no ano que vem nós precisamos respeitar o que diz a nossa Constituição Federal, que teve uma emenda justamente para impedir que o governo gaste mais do que aquilo que tem arrecadado e depois do pagamento das suas despesas, faça aí a busca, né, por financiamentos através de gestão e não através de endividamento que fica para o povo brasileiro pagar. Isso foi o que nós tivemos então de sinalização depois desse jantar, mas hoje no Jornal Gente eu te convido para você saber mais detalhes e mais bastidores a respeito desse caso. Vamos ouvir então o que disseram aí os personagens desse encontro de ontem à noite. O primeiro presidente da Câmara, Rodrigo Maia, né, que falou depois do encontro oferecido pelo ministro do Tribunal de Contas da União, Bruno Dantas. Infelizmente, nos meses seguintes à presidência, por divergências, por erros, e assumo os meus, nós fomos nos afastando e agora na pandemia mais ainda, em alguns momentos até, e semana passada, deixo aqui o meu pedido de desculpa, fui indelicado e grosseiro e não é do meu feitio, ao contrário. E o Paulo Guedes, hein? Tá tudo bem para você, Paulo Guedes? A economia brasileira está retomando o crescimento. A sociedade tem que estar unida em torno dessa retomada do crescimento. Um repórter perguntou para o Paulo Guedes se ele não ia pedir desculpas para o Rodrigo Maia, que pediu desculpas para o ministro, né? Vocês ouviram há pouco. Ele disse o seguinte, ó. Caso tenha ofendido o presidente Rodrigo Maia qualquer político que eu possa ter ofendido inadvertidamente, eu peço desculpas também. Não há problema. Eu às vezes dou alguns exemplos genéricos, né? E às vezes posso estar ofendendo alguém, eu sempre faço questão de pedir desculpas e esclarecer. Pedro Campos, Mariana Godoy, Cláudio Humberto, fiquei pensando na minha filha, sabe? Quando era menor, e aí fazia ali coisa errada, aí você fala, pede desculpa, aí a criança emburra. Aí trava a boca. Pede desculpa. Pede desculpa. Aí fala assim, desculpa, sabe? Foi o que fez o ministro Paulo Guedes não pedir desculpas. Não, mas caso eu tenha ofendido, eu até peço desculpas. Foi como joga a culpa no outro, né? Se você se sentiu ofendido pelo que eu falei, eu te peço desculpas se você se sentiu ofendido. Agora, pelo menos os dois chegaram a uma conclusão de que é preciso, é imprescindível, é importantíssimo, a coisa mais importante, preservar o teto de gastos, não ultrapassar e não fazer essas despesas a mais, principalmente porque nós estamos em anos de eleição. E há essa preocupação porque a gente sabe que no Brasil os políticos tomam as decisões não baseados em o que vai favorecer, o que vai ajudar e o que vai manter o bem-estar da população, mas tomam decisões eleitoreiras para se manter no posto, para continuar governando, para se manter no cargo. E isso é uma grande, enorme irresponsabilidade. A gente precisa no Brasil... A gente está num país que a gente precisa que um menininho de 5 anos caia do 9º andar para a gente descobrir que o prefeito usa o cargo público que ele tem à disposição ali no gabinete da prefeitura de uma cidade do interior para contratar o quê? Os funcionários particulares da casa dele. A gente está num país que depende disso. Então não tem TCM, não tem TCE, não tem TCU que dê jeito se o brasileiro não tomar jeito. E aí quando o presidente da Câmara, Rodrigo Maia, fala o seguinte, essa é um trechinho da declaração dele que a gente tem que colocar ali um holofote. Na regulamentação do teto de gastos está a solução da questão social. É claro que ele não fala da questão social do Brasil, porque essa não vai ser ali uma mudança
numa canetada na lei que vai resolver. Precisamos de muito mais do que isso. Mas ele está se referindo ao financiamento de um projeto social para substituir o auxílio emergencial que termina agora em dezembro. Aliás, há um estudo da GV, e GV, hein? GV, você não pode dizer, olha, GV comunista, GV tá ligado a sindicato. Foi publicado hoje. Ele coloca o seguinte, que o fim do auxílio emergencial em dezembro vai deixar mais de 30 milhões de pessoas ali numa linha abaixo da miséria. Por quê? Porque a renda vai acabar, é simples assim. Então, de fato, quando a gente fala dessa discussão, e é uma discussão, infelizmente, eleitoreira, acabou virando dessa forma, é uma discussão da vida real também. Porque o que essas pessoas vão fazer? A economia ainda não voltou. A gente veio de um tropeço gigantesco que começou no governo Dilma, não se recuperou no governo Temer, não se recuperou no governo Bolsonaro, estava crescendo muito devagarzinho a economia, não conseguiu criar oportunidade de criar emprego. E aí vem esse tombaço da pandemia do coronavírus. Não dá pra gente imaginar que em janeiro, né, a gente cria às vezes essa ilusão. Vira a folhinha, começa novo ano 2021, volta a aula, vai ser tudo diferente. Não, 1º de janeiro, 2 de janeiro, tudo igual. Isso aí é só uma ficção que a gente cria e gosta de se enganar com ela. Então há essa questão concreta. Quando o presidente Rodrigo Maia fala em regulamentar o teto de gastos, é que de fato ficou faltando, não é? Quando houve a aprovação da lei do teto de gastos no governo Temer, o que se falou? Que o gasto público não pode ser maior do que o gasto do ano anterior, mais inflação, ponto. Você não pode seguir num crescimento de gasto público. E aí a pergunta é a seguinte, mas e se for? Porque é assim que funciona. E se for? E se alguma coisa acontecer que jogar o gasto para cima, o que se faz? Qual é o gatilho que se dispara? Da onde se corta? É reajuste de funcionalismo público? É investimento? É possibilidade de contrair dívida? Da onde se corta? Essa é a regulamentação. Então, isso que a gente tem que olhar agora com muito cuidado, porque é daí que a gente vai entender se de fato vai haver coragem para mexer em gastos ou se a gente só vai continuar empurrando o problema com a barriga, como sempre fez historicamente. Mexe aqui, põe ali um inciso tal que permite XYZ e não resolve o problema. O Cláudio Humberto está com a gente direto de Brasília. O que você pode contar para o nosso ouvinte dos bastidores desse jantar, Rodrigo Maia e do ministro Paulo Guedes? Cláudio, bom dia. Mariana Godoy, bom Cláudio, dia, Pedro Campos. Cláudio, Oi. eu tinha aberto aqui a linha 1, você está na linha 2 e a gente não ouviu o seu bom dia. Olá, bom dia a todos, bom dia Brasil também. Olha, o jantar já foi um avanço, o fato de os personagens principais, né, não terem atirado o prato de macarronada um no outro. Eu acho que foi um bom indício, né? Depois eles pediram desculpas, etc. Eu não acredito muito na consolidação dessa paz, né, que foi organizada, que foi promovida pelo ministro Bruno Dantas, do Tribunal de Contas da União. É um jantar com 13 convidados, bem mais amplo do que se imaginava em princípio, né? Achava-se que era apenas os dois com o anfitrião, mas não, teve muita gente. Aliás, se o Bolsonaro tivesse participado, as manchetes dariam conta de que ele participou de algum evento com aglomeração de pessoas. 13 pessoas num apartamento, conheço o apartamento, já estive em evento lá, e o apartamento é pequeno, quer dizer, um apartamento razoável, mas 13 pessoas, de fato, tornou o ambiente apertado. E é aquela coisa que a gente já sabe, né? Novamente, as soluções que estão sendo preconizadas para o financiamento desse renda cidadã, como sempre, pega no mais fraco, né? Pega na classe média, né? Nessa coisa de usar o imposto de renda e deduções, etc., para financiar tudo isso. O governo continua, ontem se chegou a essa conclusão, ou pelo menos se chegou todos concordaram com a necessidade do corte de gastos do serviço público, sobretudo com penduricalhos, mas disseram é preciso preservar os direitos adquiridos. Porque essa gente acha, inclusive Rodrigo Maia, inclusive o próprio ministro da Economia também tem certezas em relação ao fato de que há direito adquirido em coisas indecorosas como o Vale Peru,
o auxílio babá, auxílio creche, para quem ganha R$30 mil por mês, recebe auxílio creche e coisas do gênero, né? Essa gente acha isso mesmo. E a discussão toda vai ficar em torno de quê? De cortar penduricalhos, talvez, isso se chegarmos a tanto, que já será um avanço também, é preciso reconhecer, de cortar penduricalhos dos funcionários que venham a ser nomeados a partir de agora no setor público. O que a gente precisa é acabar com uma coisa indecorosa, como se viu ontem, o Pedro inclusive trouxe esse número aqui, de que mais de 8 mil magistrados no Brasil recebem mais de R$100 mil, é isso, né, Pedro? Mais de R$100 mil por mês. Não é? Isso é escandaloso, isso é uma questão de assalto organizado aos cofres públicos, sabe? São categorias profissionais, mais do que isso, né? São verdadeiras castas sociais, né, de pessoas que estão no serviço público, achando que nós temos a total obrigação de botar na mão deles, no bolso deles, o dinheiro que eles acharem que tem que ter, né? E aí ficam inventando os pretextos mais cínicos até, né, para meter a mão no dinheiro público. Esse tipo de coisa tem que acabar. Ninguém pode receber mais do que 39 mil e tarará, que é o limite, é o salário limite do ministro do Supremo Tribunal Federal. A Constituição é tão clara, eu fico abismado com isso, né? Como eles ficam inventando coisa. Olha, a Constituição fala, não fala em bônus, em gratificações. Então o Vale Creche não entra nisso, não entra na conta ou no somatório da remuneração mensal do serviço público. Como não? Como não? É dinheiro que sai dos cofres públicos para o bolso do funcionário. Como é que isso não pode contar como remuneração, né? Mas o cinismo generalizado nessa área é ainda mais grave quando a gente vê que sempre isso é judicializado. E adivinha quem é que decide sobre isso? Eles próprios, claro. O setor público. Ô Cláudio, deixa eu te interromper rapidinho, que a gente está na ponta da linha aqui na Rádio Bandeirantes com o ministro Bruno Dantas, do Tribunal de Contas da União, que foi o anfitrião, né, desse encontro, né, que selou a paz entre Paulo Guedes e Rodrigo Maia. É claro que os ouvintes da Rádio Bandeirantes e todos nós gostaríamos de saber um pouco mais de como foi esse jantar, o que foi discutido e como foi selada aí a paz entre os dois depois de declarações duras, né, tanto de Rodrigo Maia quanto de Paulo Guedes na semana passada. Ministro, um prazer recebê-lo aqui na Rádio Bandeirantes. Bom dia para o senhor. Bom dia, Pedro. Bom dia, Cláudio Humberto. Bom dia, Mariana Godoy. Bom dia, Thaís Freitas. Bom dia aos ouvintes da Rádio Bandeirantes. Como é que foi o encontro aí? O que o senhor tem para contar para a gente, ministro? Aqui em Brasília, nós exercitamos o diálogo com frequência, né? O papel do Tribunal de Contas da União é o papel de velar pela rigidez das contas públicas. E eu, que nos últimos 2 anos tenho sido relator das contas do Ministério da Economia, acabei desenvolvendo com o ministro Paulo Guedes uma relação muito próxima de franqueza, sinceridade, não apenas para elogiar uma política econômica, compromissos de responsabilidade fiscal, mas também para apontar erros. E como o Tribunal de Contas da União integra o Poder Legislativo, nós temos uma proximidade muito grande com o Congresso. E aí, nessa posição, eu vinha conversando com o presidente do TCU, o ministro José Múcio Monteiro, conversando com alguns colegas de TCU, que o ambiente, principalmente para a agenda econômica, era um ambiente que estava se deteriorando com muita rapidez e que era preciso que pessoas que têm compromisso com uma agenda de desenvolvimento do Brasil, calcada em responsabilidade fiscal, em respeito ao teto de gastos, tomassem a iniciativa de conversar um pouco e tentar construir pontes. Então, foi nesse contexto que eu ofereci ontem a minha casa para que nós fizéssemos aqui um encontro, não para apenas estabelecer pontes ou, como foi dito por alguns, fumar um cachimbo da paz. Não se trata disso. Na verdade, nós reunimos aqui pessoas que pensam igual do ponto de vista do respeito à responsabilidade fiscal. Nós reunimos aqui pessoas que convergem em torno da ideia de que não há desenvolvimento e nem redução das desigualdades se o Brasil se lançar numa aventura de tentar flexibilizar o teto de gastos. Porque
Nós hoje vivemos um momento dramático da vida, não só no Brasil, mas no mundo. Tivemos que promover aí gastos já de quase R$1 trilhão, é muito dinheiro, e evidentemente esse gasto foi feito ao custo da emissão de dívida pública. E quando se fala de dívida pública, nós estamos falando de alguém que precisa comprar essa dívida, um credor que somente aceitará financiar a dívida brasileira para que nós tenhamos condições de levar recursos para os cidadãos mais vulneráveis, diante de um quadro de confiança e de responsabilidade fiscal. O encontro ontem foi muito bom, nós contamos aqui com o ministro da Economia, o ministro Paulo Guedes, o presidente da Câmara dos Deputados, deputado Rodrigo Maia, o presidente do Senado da República, senador Davi Alcolumbre, havia outros ministros de Estado, o ministro Ramos, da Articulação Política do Palácio do Planalto, também o ministro Fábio Faria, das Comunicações, ministros do TCU, ministro José Múcio Monteiro, ministro Vital do Rego, e senadores, líder do governo, senador Fernando Bezerra, líder do MDB, senador Eduardo Braga, o presidente nacional do MDB, que é o autor da proposta de reforma tributária, deputado Baleia Rossi, senadora Cátia Abreu e senador Renan Calheiros. Foi uma tentativa de construção de uma pauta de convergência em torno da responsabilidade fiscal. Falar de corte de gastos e transmitir para o país, eu acho que hoje os líderes do Congresso, junto com o ministro da Economia, já devem iniciar aí a fixação dos pontos centrais para que nós possamos sentar à mesa junto com o presidente do Supremo Tribunal Federal também e o presidente da República para definir uma agenda de corte de gastos que seja transversal, que atinja todos os poderes. Não é possível falar em aumento de tributo no Brasil. É preciso, como disse ontem o presidente Rodrigo Maia, não cortar a gordura. A gordura já devia estar cortada. Nós precisamos cortar no músculo. O Estado brasileiro cresceu demais e é preciso reduzi-lo para que ele caiba no PIB do país. Ministro Bruno Dantas, Mariana Godoy, eu gostaria de saber, então, se nesse jantar vocês chegaram a falar sobre o próximo passo, né? Na verdade, o próximo passo seria esse, de uma conversa com Davi Alcolumbre, presidente do Senado, e com o próprio presidente Jair Bolsonaro? Sim, nós temos algumas propostas em tramitação no Congresso. A PEC emergencial, que é relatada pelo senador Márcio Bittar, talvez seja a proposta aí de emenda à Constituição que pode congregar algumas mudanças importantes, aquelas que dependem de modificação constitucional, mas existem outros projetos de lei e o deputado Rodrigo Maia se comprometeu a sentar hoje com os líderes partidários para selecionar uma pauta de corte de gastos. Nós temos lá um projeto que foi aprovado já no Senado pela senadora Cátia Abreu, que regulamenta o teto constitucional e proíbe que qualquer servidor público no Brasil receba além do teto para cortar aqueles penduricalhos, auxílios, enfim, são verbas que já não fariam sentido em tempos de bonança e no momento de crise menos ainda. Então o esforço é esse, sentar lideranças partidárias das duas casas, identificar propostas. No Senado já há uma proposta bastante consolidada. Nós precisamos apenas organizar isso para que seja colocado rapidamente em votação. Uma das conclusões principais, Mariana, foi de que não podemos mais sequer aguardar as eleições. É preciso agir e agir agora. Ministro, muito bom dia, bem-vindo ao nosso programa. Eu gostaria de saber o seguinte: o Rodrigo Maia agora diz que é preciso cortar no músculo e etc., mas a gaveta dele é uma gaveta bastante generosa, né? E tem muitos projetos que acabam com penduricalhos, projetos nessa direção de corte de gastos no setor público. E ele tem um discurso, né, favorável a isso, mas na prática ele não é assim que funciona.
Há inúmeros projetos, tem até uma PEC que é muito conhecida, completou 1 ano na gaveta dele agora, do deputado Pedro Cunha Lima, que acaba definitivamente com esses excessos, né, esses penduricários, e ele simplesmente não tem nem sequer a gentileza de designar relator. Senta em cima e não quer papo, né? Como vencer isso, né? Porque uma coisa é o que ele diz para a gente estar aqui repercutindo. Outra coisa é na prática, né? Ele assumiu algum tipo de compromisso de colocar em votação esses projetos ou não? Ou simplesmente ficou apenas na promessa mais uma vez? Cláudio, bom dia. Eu gosto sempre, sou admirador do trabalho do Cláudio Humberto e reconheço o estilo afiado do Cláudio, que vai direto ao assunto, que não tergiversa. Eu acho que é importante a gente conversar nesses termos com essa franqueza. A verdade, Cláudio, é que o processo político, ele muitas vezes envolve lobbies de corporações e se não houver uma convergência de lideranças com o governo, dificilmente uma pessoa única, um único homem, uma única mulher, presidente da Câmara, presidente do Senado, consegue liderar isso. Eu acho que esse é o dado importante, essa é a grande novidade da noite de ontem. Foi uma noite em que nós conseguimos reunir pessoas que têm responsabilidades com o país e mostrar o seguinte: olha, não é agenda de uma pessoa só e não é agenda de um item só. Nós sabemos como é que operam os lobbies das corporações em Brasília. Ninguém quer perder primeiro. Agora, se as lideranças partidárias, as lideranças do país, o ministro da Economia, o Palácio do Planalto, se juntam, se sentam à mesa e dizem: olha, nós vamos cortar todos de maneira transversal em todos os poderes, eu acho que nós temos sim condições de avançar. Muitas vezes, quando se fala, por exemplo, de cortar penduricalhos da Receita Federal, ou do Ministério Público, ou do Poder Judiciário, isso acaba gerando uma mobilização tão poderosa dessas carreiras, dessas corporações que têm um lobby muito forte em Brasília, porque tem poder político, essa é a verdade, que não se consegue avançar com um item apenas. Por isso, o que foi defendido ontem, não só nessa matéria de servidor público, mas também em outra que é gravíssima e urgente, que são as isenções tributárias, é que seja feita uma eliminação completa, um corte transversal, e aí sim, no caso dos servidores públicos, a reforma administrativa ela vai conceber aquelas gratificações de desempenho nas carreiras em que isso fizer sentido. O problema é que nós criamos um regime socialista às avessas. Nós fizemos um ajuste por cima, pelo teto, e não pela base. Ou seja, todo mundo ganha no teto e quem entra sem ganhar no teto constitucional já entra aspirando a chegar no teto no menor prazo possível. Isso está completamente errado. No caso das isenções tributárias é a mesma coisa. Nenhum setor da economia quer abrir mão dos privilégios que conseguiu conquistar, conseguiu abocanhar do orçamento primeiro. Então, quer dizer, a indústria automobilística não quer perder uma isenção que tem. Aí a linha branca não quer perder uma isenção que tem. Aí os profissionais liberais também não querem perder. Ou seja, ou nós montamos uma agenda linear com corte transversal, e aí a partir disso se façam aquelas isenções que eventualmente façam sentido dentro de uma avaliação de custo-benefício de política pública, porque qualquer isenção tributária precisa estar conectada com uma política, tem que saber o que aquela isenção está rendendo de benefício ao povo brasileiro. É emprego? É arrecadação? É desenvolvimento tecnológico? É desenvolvimento regional? Se tem isso, é preciso que seja feita uma avaliação do custo-benefício para que o povo decida, através dos seus representantes, quais isenções esse povo que paga tributos está disposto a financiar. O resto precisa pagar impostos como todo mundo. Não é? E essa lógica que eu estou dizendo vale também para o serviço público.
Ministro Bruno Dantas, ao vivo conosco aqui na Rádio Bandeirantes. Ministro, antes da minha pergunta, só uma curiosidade. Está tendo uma obra aí do lado do lugar onde o senhor está falando com a gente, ministro? Não é uma obra hoje, é uma obra que me atormenta há 1 ano, para vocês verem como está sendo o meu home office nessa pandemia. Eu não consigo fazer sessão de julgamento porque esse barulho aqui é de manhã e à tarde, eles só param à noite, felizmente. Deve ser uma belíssima reforma, né? Ministro, queria perguntar para o senhor o seguinte... Não no meu apartamento, no dos vizinhos. Tá? Palavras que foram pronunciadas ou não no jantar de ontem entre Rodrigo Maia e o ministro Paulo Guedes na casa do senhor. Precatórios, CPMF. Alguém falou essas palavrinhas, não? Nenhuma dessas 2 palavras foi pronunciada. Foi tratado, sim... Nem sinônimos, né, ministro? Não, nem sinônimos. O que foi tratado, sim, foi a necessidade de se destravar a reforma tributária, que já está em fase avançada na Câmara dos Deputados. O ministro Paulo Guedes fala da necessidade de se desonerar a folha de pagamento, é preciso encontrar uma fórmula para isso dentro da reforma tributária. Não é possível aumentar a carga que o brasileiro paga de impostos. O ganho de arrecadação que eventualmente venha a ser feito tem que se dar pela eficiência da arrecadação e não pelo aumento de tributos. E o outro assunto, precatórios, o ministro Paulo Guedes, para não dizer que não foi nem mencionado, o ministro Paulo Guedes usou uma expressão muito feliz. Ele disse que esse vírus fugiu do laboratório do Ministério da Economia. Eles tinham uma discussão sobre precatórios, mas essa discussão acabou sendo desvirtuada e levada como se fosse uma proposta do governo para financiar um programa social. E não se trata disso. O ministro Paulo Guedes ele tem uma preocupação com a curva de crescimento dos precatórios. De fato, há uma indústria no Brasil, isso precisa ser visto, mas certamente não é para custear um programa social novo. A verdade é que os precatórios são obrigações vencidas, líquidas e certas, e tem um valor para os credores que é muito maior, é muito mais forte do que os títulos da dívida pública. Então, como é que nós, num momento como esse, que o Brasil vive uma dificuldade fiscal tremenda, podemos falar em calote ou podemos falar em moratória? Não é? Deixar o pagamento dos precatórios para o futuro significa uma moratória. E como é que nós poderíamos convencer um credor de um título da dívida pública brasileira de que ele não será o próximo da fila, já que até mesmo obrigações vencidas, líquidas e certas, o Brasil teria capacidade de discutir o seu adiamento? Então, não é por aí, não é o caminho. O vírus fugiu do laboratório. Felizmente, o ministro Paulo Guedes já devolveu ele de volta para o balão de ensaio e não se fala mais disso. Ministro Bruno Dantas, vamos ver se a furadeira deixar. Vou fazer a última pergunta para o senhor aí. O Conselho Nacional de Justiça, né, acabou concluindo um projeto que vai mudar a forma da propositura de ações coletivas, né? O que vai acabar com a indústria da litigiosidade e também, né, vai aumentar a segurança jurídica das empresas no Brasil. Queria saber o que o senhor acha dessa mudança. Nós vamos ter uma justiça mais barata, podemos ter uma justiça mais eficaz se essa proposta for aprovada pelo Congresso Nacional? Ótima pergunta. Esse projeto que hoje já tramita na Câmara dos Deputados tem na sua concepção, uma ideia de melhorar o ambiente de negócios no Brasil para dar mais racionalidade ao contencioso de massa, né, que é basicamente aquele que se relaciona com direitos do consumidor, mas nós tivemos o tempo inteiro uma preocupação de racionalizar o sistema sem tirar direitos do consumidor. Ou seja, estamos propondo a criação de filtros mais rigorosos para a validação daquelas associações que representam consumidores, porque sabemos que
Aqui no Brasil, como acontece nos Estados Unidos e na Europa, muitas vezes se criam as associações aventureiras, né, que servem apenas para fustigar as empresas em busca de um acordo, porque sabem que no mérito não tem chance de ganhar. Mas elas, ao fim e ao cabo, já terão criado tantas dificuldades para as empresas, que as empresas muitas vezes preferem um acordo. De modo que, barateando o custo Brasil, isso tende a dar mais um ganho de produtividade para o nosso país, e isso certamente se refletirá na competitividade dos nossos produtos, chegando também à população um ganho expressivo. A ideia é melhorar o ambiente de negócios e a ideia é dar regras funcionais e racionais para o funcionamento desse tipo de litigiosidade que vem crescendo, né, que está relacionada a direitos do consumidor, a prestação de serviços públicos, telefonia, energia elétrica, saneamento, planos de saúde, contratos bancários, enfim, são muitas causas que têm atolado o Poder Judiciário, que têm impedido o Poder Judiciário de muitas vezes julgar com a atenção que deve, com a velocidade que deve, aqueles casos que exigem uma avaliação individual, que precisa ser vista a cláusula do contrato, a prova dos autos. Como o judiciário fica atolado dessas causas repetitivas, muitas vezes não consegue dedicar a atenção que deveria às outras causas que exigem um detalhamento maior. Ministro, eu andei com problemas aqui de conexão, a péssima qualidade dos serviços de comunicações no Brasil que nós temos. Eu queria saber o seguinte, recentemente tivemos o caso da tentativa da AGU de dar um golpe na própria proposta de reforma administrativa do governo, promovendo ali, fazendo uma promoção em massa de advogados, etc., de procuradores. Nesse encontro de ontem, houve algum tipo de pacto, algum tipo de acordo, algum tipo de advertência que essas autoridades fizeram ou estão dispostas a fazer para impedir novas incursões dessa turma? Porque eu sei que o Tribunal de Contas da União, inclusive, estava pronto para acabar com a brincadeira, mas o governo se antecipou e anulou, né, aquele processo. De que maneira podemos ficar tranquilos ou tranquilizados no sentido de que essas corporações não vão tentar aplicar novos golpes do Tesouro Nacional? A verdade é que com a elevação do gasto com funcionalismo público e previdência, praticamente todos os recursos arrecadados dos impostos servem para a folha de pagamento. O Brasil virou um grande RH, como se a razão de ser do Estado fosse custear salários de servidores e não prestar serviços públicos de qualidade, promover investimentos de infraestrutura que melhorem a competitividade dos produtos brasileiros e, a partir daí, girar a roda da economia e criar uma espiral positiva. Quando o ministro Paulo Guedes chegou em Brasília, ainda no governo de transição, estou falando aí de novembro de 2018, logo depois de ter vencido a eleição, eu fui um dos primeiros que disse ao ministro Paulo Guedes que a reforma das reformas é a administrativa, é a modificação estrutural do Estado brasileiro. O Estado brasileiro não pode imaginar, e aqui, claro, falamos dos servidores públicos, não pode imaginar que eles são um fim em si mesmo. É preciso dar racionalidade e é preciso minar o poder das corporações. O que aconteceu, Cláudio, na AGU foi apenas um triste exemplo daquilo que acontece em todas as carreiras e que a reforma administrativa pretende cortar. Ou seja, você tem uma carreira escalonada em 20 anos, mas aquele servidor que entra no ano 1 ou no ano 2, que ganha 6 mil, 7 mil reais a menos do que quem está no final da carreira, que já é pequena a diferença deveria ser maior. A principal ideia da proposta da reforma administrativa é reduzir o salário inicial e manter o salário final.
aumentando, portanto, o percurso. Não é? O servidor, em vez de chegar no final de carreira em 7, 8, 10 anos, ele chegaria ao final de carreira em 25 anos. Então ele começaria ganhando ali R$5.000 e para ele chegar a ganhar 20 mil, 22 mil reais, ele chegaria daí a 25 anos. Essas progressões automáticas, tal como aconteceu na AGU, são um exemplo daquilo que de pior se tem nas práticas administrativas do país, que é a captura da cúpula da instituição pelo lobby dos servidores. Não é porque nada justifica que você pegue um servidor que acabou de entrar, que tenha 2, 3 anos de carreira, e jogue para o último nível da sua carreira, que ele somente chegaria daqui a 10 anos, para que ele tenha um aumento salarial. Ou seja, você não dá um aumento salarial na lei, mas dá no canetaço, mediante uma progressão de carreira. O que nós falamos ontem a respeito da reforma administrativa foi que ela, para além de ser uma reforma que vai reforçar o caixa do Estado, ela é, sobretudo, uma reforma moralizadora. Porque no momento em que a população está fazendo sacrifícios imensos, as empresas estão aí fechando as portas, tendo que reduzir jornada de trabalho para se equilibrar enquanto a economia é retomada, os cidadãos têm perdido o emprego, os informais não têm local para desenvolver as suas atividades. No serviço público, as pessoas continuam bailando na ilha fiscal. Não se falou em corte de jornada de trabalho, em redução de salário. Ao contrário, está todo mundo ganhando em dia, ganhando exatamente aquilo que ganhava antes. Eu tenho uma ideia, eu já disse isso ao ministro Paulo Guedes, já disse isso às lideranças da Câmara e do Senado. Eu acho que nós precisaríamos indicar algumas parcelas remuneratórias para que os servidores públicos deem uma contribuição agora, imediatamente. E eu cito um exemplo, para que a gente não fique só no abstrato, Cláudio. Se houver um acordo entre as lideranças dos 3 poderes, e aqui eu falo, o presidente da República, o presidente da Câmara, o presidente do Senado, o presidente do Supremo Tribunal Federal, para cortar, vejam, senhores, uma única parcela do salário dos servidores públicos, auxílio alimentação, que é fixado por portaria de cada um dos poderes. Se fosse zerado o valor do auxílio alimentação durante um ano, para os servidores que ganham R$5.000 ou mais, acima, não estou falando daquele servidor público humilde que ganha 1, 2, 3 salários mínimos, estou falando daquele que ganha acima de R$5.000. Isso significaria uma economia de R$5 bilhões por ano. Se essa suspensão for feita durante 2, 3 anos, nós temos condições de fazer um aporte importante para esse programa de renda mínima que os brasileiros vulneráveis tanto precisam. Então, isso é só um exemplo de como a reforma administrativa pode contribuir para esse esforço, não apenas de maneira financeira, colocando dinheiro para ser gasto, evitando que dívida seja emitida, mas, sobretudo, dando um exemplo para que nós tenhamos aqui também os servidores públicos dando a sua cota de contribuição no esforço nacional que precisa ser feito. Eu estou pronto para abrir mão dessa parcela do meu salário pelo período que for necessário até que a economia se restabeleça. E é preciso que cada servidor público tenha também essa compreensão e essa grandeza nesse momento. Ministro Bruno Dantas, do TCU, obrigado pela entrevista aqui ao vivo para a Rádio Bandeirantes. Até uma próxima, ministro. Muito obrigado, até a próxima. Desculpe pelo barulho. Imagine, nossa Abraço, solidariedade, ministro.